Bom dia, pessoal. Chegou o momento de nós louvarmos juntos e cultuarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Se ajuntem para que a gente reforce as vozes e vamos louvar o nosso Deus de coração nessa manhã agradável. Já começarmos o dia em louvar o Senhor e vamos prestar o nosso culto racional, que é aquele culto que vem do coração, a gente sabendo que a quem a gente está servindo, a quem a gente está louvando, com o coração grato, com o coração contrito, reconhecendo a grandeza do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar em espírito e em verdade e adorar o nome do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Foi para isso que você nasceu. Para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu queria ouvir só as vozes nesse momento, que você pudesse declarar para que você nasceu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o meu prazer e o meu amor, Ministrando louvor, nasci pra te adorar. ministrando louvor, É o meu prazer e o meu louvor, ministrando louvor, nasci pra te adorar. ministrando louvor. Eita, bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor. Podem sentar. Antes de começar aqui o culto, sempre tem questões para serem resolvidas. Questão técnica, o cabo que está falhando e não sei o que, aquelas coisas que começam a querer roubar a paz. Aí, Carol, suba, né, vá orar, fique um pouquinho a sós com Deus. E eu estava falando coisas que acontecessem para Deus. A única coisa que veio no meu coração, obrigado, foi quando ele disse o que disse para Paulo: a minha graça te basta. E isso foi tremendo, porque às vezes a gente quer tanta coisa, às vezes a gente se perde em desejos, em vontades, e
a gente esquece do óbvio. A gente esquece do principal. Que é quando ele diz que a graça dele, que nos alcançou, é isso que nos basta. Se não for isso, do que é que vale? E isso é massa porque assim, eu coloco para qualquer coisa na minha vida isso. Se não for a graça de Deus, se o meu olhar não estiver no Senhor, aí eu vou fazer como Pedro, que no momento que estava andando sobre as águas, afundo. Porque eu perdi o foco. Porque a gente perde a real direção das coisas. E é um prazer, na verdade é um privilégio a gente vir à casa de Deus. A gente ter esse momento, sabe, de o louvor e dizendo que é um prazer estar aqui, porque, meu irmão, quem vai para a igreja, quem não vai para a igreja, ou quem vai com outro sentimento, não entendeu ainda o motivo de nós estarmos aqui juntos. O motivo, sabe, da importância da união, quando nós, como povo individual, né, como membros, nos ajuntamos e formamos um corpo. E esse corpo é que está glorificando a Deus. Esse corpo uno é que está dizendo que Ele é o Senhor. Ele é a cabeça, né, e nós estamos aqui sendo guiados por Ele. Isso é um privilégio. É privilégio a gente poder começar a semana, né, hoje, domingo, primeiro dia, na casa dEle. Sabe, entronizando louvores, ouvindo o que Deus ele quer tratar conosco. Isso é bênção demais. Aí, eu queria ler com vocês o Salmo 118. Quando o salmista, ele diz assim, deixa eu botar o óculos. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo e não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como as abelhas me cercaram, porém com fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste, foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram,
essa veio a ser a pedra angular. E isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as portas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exultarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém. Coisa boa é podermos confiar no Senhor. Coisa boa é termos essa confiança de que Ele é bom e que a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. A gente vai orar agora para continuar esse culto de adoração ao Senhor. E é assim, ó Pai, que nós nos prostramos, ó Pai, diante de Ti. É assim, ó Deus, que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa conduzir o nosso coração, a fim de que ali nós possamos Te adorar. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, nós podemos Te adorar, Senhor Deus, porque existe uma certeza, que o Senhor é o Deus da nossa salvação, que o Senhor é bom, e que graças ao Teu Filho Jesus, que se entregou naquela cruz, ó Pai, a Tua misericórdia, ela dura para todo sempre em nossas vidas, ó Pai. Muda, Senhor Deus, a nossa percepção das coisas. Muda, Senhor Deus, as nossas vontades, os nossos desejos, porque nós precisamos Te encontrar, porque nós precisamos Te servir, porque nós precisamos, ó Pai, estar com o coração disposto a fazer a Tua vontade, independente do que seja, independente, ó Pai, do que eu tenha que entregar, para que isso ocorra. Nós precisamos, Senhor Deus, Te sentir, nós precisamos, Senhor Deus, ter a plena convicção em nossos corações de que o Senhor é Deus. E todas as implicações que isso trazem, que essa verdade traz sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu Te peço perdão, porque muitas vezes, Senhor Deus, deliberadamente nós pecamos contra o Senhor. Eu Te peço perdão, Senhor Deus, porque o Senhor sabe, ó Pai, o que é que de fato nos afasta de Ti. E o Senhor também sabe, ó Pai, que às vezes é custoso abrir mão, para que tenhamos, Senhor Deus, uma vida plena diante de Ti. Mas o que eu peço, Senhor Deus, nessa manhã, é para que o Senhor nos conceda meios, para que nós possamos nos entregar por completo ao Senhor. Que o Senhor possa perdoar, Senhor Deus, os nossos pecados, que nós possamos encontrar no Senhor a segurança para a nossa vida. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o nosso coração. E que o Senhor possa nos incendiar. Que o Senhor possa mostrar onde está o verdadeiro tesouro de nossas vidas. Que nós possamos juntos clamar, que nós Te buscamos, independente de qualquer coisa, ó Pai. É assim que nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos louvar o Senhor? A palavra de Deus em Salmos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
que possamos estar nos debruçando em cima da lei do Senhor, que a gente possa conhecer e prosseguir em conhecer, para que nossa alma seja restaurada. E mais na frente, nesse salmo, diz que a lei do Senhor ela é mais doce do que o mel. E é mais desejável, né? E é desejável. Então, quanto mais a gente se alimenta, mais a gente quer se alimentar. Então, que a gente possa declarar isso agora. A nossa busca, a nossa vontade de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Sem desistir, prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos louvar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Por isso que quando a gente se une, só é festa. Não é porque a gente... Eu sei em quem tenho crido. Tem um hino que diz isso. Eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso. Não é? Ele não é fraco, não.
Das nuvens ele vem, todos os reis se curvarão. As algemas vão quebrar, de coração vamos cantar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, ele luta por nós, todo joelho se dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue lavou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho se dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, veio para nos libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, ele luta por nós, todo joelho se dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue lavou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho se dobrará. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o Senhor? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno Deus? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, ele luta por nós, todo joelho se dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue lavou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho se dobrará. O exército pode sentar, só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui, peraí. Nós entendemos que o que aconteceu conosco é fruto de uma aliança, é fruto de um pacto, onde Deus, ele nos resgata, e a partir de então nós pertencemos a Ele, nós somos do povo de Deus. Esse é o entendimento que nós temos, certo? Dentro de um pacto, dentro de uma aliança, existe a responsabilidade daqueles que fazem parte daquilo. E a nossa responsabilidade é manter essa aliança de forma fiel. É a gente não quebrar o pacto. Isso demanda de nós esforço.
Isso demanda de nós vontade. Isso demanda de nós compromisso. Em todas as alianças que nós fazemos. A manutenção dela tem que ser a prioridade. Aí, a gente observa no Salmo 116, os versos 12, 13 e 14, quando o salmista diz: que direi ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ou seja, o Senhor, ele vem agindo de forma que vem nos beneficiando. O agir de Deus em nossas vidas é algo grandioso, a tal ponto que o salmista diz assim: o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer diante desse agir? Aí depois ele continua: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ou seja, o salmista olha e diz assim: o que é que eu vou dizer? Eu não tenho como dizer nada. Eu vou fazer. E eu estou fazendo. Que eu estou cumprindo os meus votos ao Senhor. Uma vez que eu fui alcançado, uma vez que eu fui aliançado, uma vez que eu estou no pacto, eu vou cumprir o meu papel no pacto. E o meu papel é a fidelidade. Deus olha e diz assim: não se prostituam com outros deuses. Ou seja, não podemos nos corromper com outros deuses. E hoje é muito fácil a gente se perder na adoração. Adoração a diversas coisas, a diversas circunstâncias, a diversas pessoas. Nós precisamos entender que nós temos o privilégio de ser chamado povo de Deus, mas nós temos a obrigação de manter o padrão de Deus. E esse padrão de Deus a gente consegue visualizar a partir de várias coisas. A partir da forma com que eu me relaciono com diversas coisas. A forma como eu me relaciono dentro da minha família, com o meu cônjuge, a forma como eu me relaciono na igreja, a forma como eu me relaciono com as pessoas de fora, a forma como eu me relaciono com o dinheiro, a forma como que eu me relaciono com o senso de prazer. Tudo isso vai demonstrar o quanto nós estamos trabalhando em prol do pacto ao qual nós fomos alcançados. E aí, a gente está no momento de dízimos e ofertas. E esse é o momento em que eu adestro, domestico o meu coração a fazer o que é o certo. Porque a gente tem um apego, a gente tem um amor ao dinheiro que não é brincadeira. Qualquer coisa, a gente olha no sentido de que aquilo vai fazer falta. Agora eu vou dizer, isso vai fazer falta porque isso não é a prioridade. Porque a gente às vezes gasta o que a gente pode e o que não pode, seja comprando uma roupa, seja indo a um determinado restaurante, comprando determinado carro, fazendo determinada coisa. A gente faz, porque naquele momento eu quero aquilo. Naquele momento aquilo é a minha prioridade. Agora, quando a gente olha as coisas de Deus, a gente sempre olha, assim, um exemplo, trabalho na igreja, trabalho voluntário. Não, você está servindo a Deus. Você não está fazendo trabalho voluntário. É ministério, é serviço. Entende como a percepção com as coisas de Deus a gente tende a mudar? O valor que a gente oferta a Deus, o valor de dízimo que a gente dá a Deus, a gente está fazendo aquilo, revertendo para a própria obra de Deus.
para a manutenção da obra, para a expansão da obra, para que a gente tenha condições de exercer a obra, para que a gente tenha condições de viver, de ter um ambiente que seja agradável. E a gente fica mendigando, a gente fica barganhando muitas vezes. E isso é algo que a gente precisa mudar a nossa percepção. A nossa percepção do que é dízimo. Dízimo é o percentual que eu recebo do meu rendimento, seja ele fixo, seja ele variável, seja ele maná de Deus, o que for. Daquele percentual eu honro a Deus, entendendo que aqueles 10 reais que eu recebi foi do Senhor. E aí eu tenho oferta. Que oferta é aquilo que eu quero entregar a Deus. O dízimo é uma obrigação. Oferta é algo que eu desejo fazer. Dízimo, você entrega, você não administra. Porque existe muita gente que cai no erro de dizer assim, eu vou tirar o meu rendimento para Deus, mas eu vou entregar tanto para fulano, eu vou fazer tanto isso daqui, meu amigo, você não administra seu dízimo, você entrega a Deus. Você entrega. Isso, é óbvio, é fruto de uma mudança de percepção. É fruto de uma mudança de vida, de entendimento, de coração. É algo que nós precisamos diariamente colocar em prática. Porque essa questão financeira é uma das áreas que nós cristãos precisamos trabalhar. E nós precisamos fazer isso sabendo que é um dever nosso, mas não com aquela obrigação, sabe, de que você faz com um olhar de que isso vai fazer falta, eu não devia estar fazendo isso, mas e não sei o quê. Esse não é o princípio. A palavra diz, e a palavra neotestamentária, ela diz que aquilo que a gente dá com alegria. Esse é o sentimento que tem que tomar conta dos nossos corações quando nós fazemos qualquer coisa que envolve o nome de Deus. Seja entregar dízimos e ofertas, seja servir Deus na igreja, seja a gente estar fazendo o que for. Esse é o sentimento que tem que tomar conta do verdadeiro cristão. Nós estamos em uma campanha. A campanha é para a gente arrecadar a quantia para a instalação do ar-condicionado, a gente fazer uns reparos aqui embaixo. A gente precisa do apoio de todos. E quando eu falo isso, a gente não está aqui, a ideia da igreja não é estar extorquindo ninguém. O que nós precisamos é, em primeiro lugar, orar a Deus, para que Deus ele diga como é que nós podemos participar desse momento. Não é o simples ato de dizer assim, vai, tanto, eu vou participar com tanto. É você orar. É você, no seu relacionamento com Deus, você apresentar e Deus ministrar no seu coração como é que você pode participar. Seja dizer assim, eu quero ofertar um valor X e está aqui. Não, eu quero ofertar um valor mensal. E o valor mensal que eu tenho, que eu me comprometo, porque a partir do momento que as pessoas se comprometem com aquele valor, nós contamos com aquele valor. Então é dizer assim, mensalmente eu me comprometo com o valor de X, e a gente sabe que todo mês aquele X vai chegar para que a gente consiga fazer o que a gente precisa. Enfim. E outra coisa, quando a gente fala participar, quando a gente fala de campanha, a gente acha que a gente tem que participar e ofertar de 5 mil reais, é 10 mil reais. Aí você olha e diz assim, eu não vou conseguir chegar nisso, é melhor eu ficar quieto, é melhor, né, eu não vou passar vergonha, dizer que eu não tenho esse valor para dar a Deus. A gente dá daquilo que existe na nossa realidade. Aquela pessoa que diz assim, eu não tenho. E eu lembro muito, eu falei isso não sei quando, agora, esses dias, aquela viúva que está entregando 2 moedinhas, centavos. E Jesus olha e diz assim, essa mulher deu mais do que os outros que estão dando do que sobra, porque ela deu tudo o que tinha. Ou seja,
os centavos que aquela mulher deu, aos olhos de Deus, teve uma importância gigantesca, porque ela fez aquilo de coração. O valor que você pode participar, a gente não vai estar medindo ninguém, a gente não vai estar impelindo ninguém a participar com determinadas quantias. Isso é fruto de oração, do que Deus coloca no coração. Mas eu digo, todos nós temos condições de participar. Todos nós. E aí, o resto é com você e Deus. A gente vai orar, porque as crianças agora vão subir, vão para a salinha, e nós vamos orar por elas e também vamos orar pelas nossas finanças. Os envelopes estão ali, quem quiser participar de forma física ou então por meio eletrônico, a gente tem todos os meios, tem Pix, tem QR Code, tem PicPay, enfim, para poder juntos participarmos e honrarmos o Senhor com o nosso coração, com o nosso rendimento, com todo o nosso ser, sem qualquer tipo de reservas. Deus, é em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, ó Pai, pelas nossas crianças. Nós entregamos, Senhor Deus, elas porque é um privilégio, Senhor Deus, desde sempre, os nossos filhos estarem ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua verdade, Senhor Deus, desde sempre eles estarem, Senhor, tendo o seu coração moldado, tendo o seu coração trabalhado. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa alcançá-los, ó Pai. Eles, ó, que nós entendemos que são filhos da aliança, Senhor Deus. Pedimos que a Tua aliança, o Teu pacto esteja sobre eles também, ó Pai. Que eles possam crescer com fome e sede de Ti. Da mesma forma, Senhor Deus, nós oramos e agradecemos, ó Pai, pelos recursos financeiros que são trazidos pelo Teu povo à Tua casa. Porque isso, Senhor Deus, é fruto de um entendimento que vem do alto. Isso não é fruto, Senhor Deus, de qualquer tipo de apelo, mas isso é um mover, um trabalhar Teu, ó Pai. O que eu te peço, Senhor Deus, é que nós sejamos fiéis àquilo, Senhor Deus, que nos alcançou. Que nós possamos ser fiéis, Senhor Deus, ao pacto ao qual nós fomos aliançados, porque o que é que nós diremos diante de tantos benefícios que o Senhor tem proporcionado sobre nós? Senhor, nós devemos fazer, nós devemos entregar, nós devemos, Senhor Deus, conduzir o nosso coração aos Teus pés. Isso é que é o necessário, ó Pai. É dessa forma que nós oramos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, a fidelidade do Teu povo, porque se nós estamos aqui, se nós temos condições de fazer qualquer coisa, é porque o Teu povo entende, Senhor Deus, que faz parte dessa obra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus bom. Que o Senhor possa abençoar a liderança dessa igreja para fazer o melhor uso, Senhor Deus, possível dos recursos que aqui são trazidos. É assim que nós oramos e Te entregamos os nossos louvores. Prepara o nosso coração para a Tua palavra. É assim que nós pedimos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nossa confiança esteja firmada no nosso Senhor Jesus. Deixa eu dar aqui alguns avisos. Ontem nós tivemos um momento com os jovens e foi massa. E aí, dessa reunião, foi decidido que às quartas-feiras a gente volta com um pequeno grupo dos jovens. E aí vai ser aqui na igreja que vai estar acontecendo. E para que a gente possa estar cada vez mais, né, conduzindo o nosso coração, mais uma oportunidade para estarmos juntos. Hoje tem Escola Viva, né, quando acabar aqui o momento de culto. No sábado que vem, 4h da tarde, a gente tem aqui o Café dos Homens. Então, sábado, 4h da tarde, a gente tem o Café dos Homens. E no sábado, dia 28, que é no final do mês, a gente tem o Viva Elas. Aí, a gente já está se preparando, está faltando um mês agora,
que no dia 4 e 5 de junho, a gente tem aqui, não vai ser aqui o sábado, né, vai ser no Seminário Presbiteriano, aqui o Seminário da Família. Todos nós não estamos convidados, estamos convocados a fazer parte desse momento, onde todos os pais vão poder levar seus filhos, porque a gente vai ter momento de kids lá, vai estar funcionando, a gente vai ter momento de jovens, a gente vai ter momento de casais, vai ser o seminário para todas as idades, para todas as situações, a gente vai estar tratando sobre família. É muito importante a presença de todo mundo. A gente vai estar começando a fazer a inscrição desse seminário e vai ser a inscrição, ela custa R$20 por pessoa, tá? E a gente vai estar dando um desconto para quando o casal ele faz a inscrição. A inscrição ela pode ser feita com Sandrine e Rosângela, vão ficar responsáveis por estar pegando fazendo a inscrição para o seminário, tá? A gente já pode procurar para fazer sábado lá, domingo aqui na igreja. A gente termina. Vai ser o domingo o culto pela manhã, vai ser o culto e o momento de Escola Viva, que vai ser o fechamento desse momento do seminário. Tá certo? Então, que a gente possa estar participando desses momentos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para que juntos pudéssemos fazer a leitura de Romanos, capítulo 5. Dois versículos. Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19. Diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Vamos orar? Deus, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, nós oramos pedindo, Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco. Que o Teu Santo Espírito, ele possa guiar, Senhor Deus, o nosso entendimento, a fim de que tudo isso que for conversado, tudo isso que for falado, tudo isso que for instruído pelo Senhor para as nossas vidas, nós, de fato, consigamos aplicá-la, Senhor. Não deixa que isso fique no campo das ideias, no campo, Senhor Deus, do entendimento, mas que isso seja algo prático, vivido. É assim, Senhor, que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. A gente está participando, né? O tema desse ano da igreja é conhecer a Deus. E a gente tem essa série anual que fala sobre o conhecimento acerca de Deus e da necessidade que nós temos em conhecer a Deus. Mas aí, você, rato de igreja, já pode estar dizendo assim: mas pastor, eu já conheço a Deus. Olha o tempo que eu já estou na igreja. Inclusive, você pode ser fruto de uma família cristã. E isso é bênção. Isso é bênção demais. Ter a oportunidade, como nós estávamos orando aqui pelas nossas crianças, desde sempre ouvir a palavra de Deus. Ou então você pode dizer assim: eu não sou fruto de uma família cristã e eu conheço a Deus, mas não conheço assim, com profundidade. Sabe, eu sei acerca de Deus. Ou então você pode ser aquela pessoa que diz assim: eu já ouvi falar, mas me falta vida, falta experiência com Deus. Esses três grupos de pessoas,
ele tem algo em comum, que é a necessidade de conhecer a Deus. Todos nós precisamos conhecer a Deus. Eu vou dar um exemplo prático. Em outubro agora eu completo 12 anos de casado. A forma como eu conheço a pessoa Carol, ela é a mesma quando eu comecei a namorar com ela? Não. O namoro, e eu brinco, né, dizendo que é tão bom, foi tão bom namorar com Carol, que eu namorei 2 vezes com ela. O namoro, eu comecei a conhecer. E aí as coisas elas vão acontecendo, né? O compromisso ele vai crescendo e depois eu noivei. Mas mesmo com esse compromisso de noivado, ele não é a mesma coisa, não é a mesma intensidade com o que eu conheço Carol hoje. Aí pode dizer assim, mas é porque não casou. Mas eu casei com Carol. E quando nós estávamos recém-casados, quando a gente estava morando, começou a morar junto, a rotina que a gente teve lá atrás é basicamente a mesma que a gente tem hoje em dia. Porque a gente dorme e acorda junto, a gente passa o dia junto. Então, mas isso fez com que o meu conhecimento dela, sobre ela, pudesse ser aprimorado com o passar do tempo. E se Deus assim permitir, daqui a 20 anos, a percepção, o conhecimento, ele vai se estreitando, a intimidade ela vai crescendo, a fim de que daqui a 20 anos, o meu conhecimento sobre a pessoa Carol não seja o mesmo ao longo desses 15 anos de relacionamento que nós temos. E se isso acontece com o próximo, né, que é alguém que está aqui visível, que a gente sabe, que a gente vê, que a gente fala, que responde, que a gente tem vida em comum, imagine com um ser mais complexo, que além de tudo, é Deus. Você acha que a gente consegue encaixar Deus dentro da caixinha da sapiência, do conhecimento humano, e aí a gente ter condições de dizer assim, eu já conheço a Deus? Não. Quando a gente vê Oséias, no capítulo 6, ele diz assim, no verso 3, Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias, quando está falando aqui, ele não está dizendo assim, conheçamos a Deus, e isso é bom. Não, ele está dizendo, conheçam, vocês têm que conhecer de fato, só que vocês precisam prosseguir na busca do conhecimento acerca de Deus. Sabe por que vocês precisam prosseguir no conhecimento acerca de Deus? O versículo continua dizendo, porque como o amanhecer, como você tem certeza que amanhã o sol vai nascer, como você tem certeza que amanhã o dia vai começar, a sua vinda é certa. E a vinda do Senhor será sobre nós como uma chuva, mas é uma chuva fora de época. É fora de época porque você não espera. Ela simplesmente acontece. E ela virá como uma chuva fora de época sobre todos nós, para regar toda a terra. É por isso que não importa quanto tempo de caminhada cristã você tem, se são 50 anos de caminhada, se são 5 dias de caminhada, todos nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos nos aprofundar no ensino da pessoa de Cristo. Aí a gente tem um princípio básico. Como é que eu vou conhecer uma pessoa com quem eu não me relaciono? Ou eu me relaciono aos domingos. Ou eu me relaciono de segunda a quarta-feira, às 7h30 da manhã, no momento devocional. Ou eu me relaciono nos momentos de pequeno grupo, ali nos estudos. A gente tem 2 verdades. 2 duras verdades.
E aí a gente vai ter cuidado para não interpretar, né, de forma equivocada. Primeiro, nós somos incapazes de reconhecer algo que não conhecemos. E segundo, todas essas oportunidades que eu estava falando aqui, momento de culto, momento devocional, momento de pequeno grupo, eles podem fazer você conhecer a Deus. Eles podem fazer com que vocês se relacionem com Deus. Mas entendam, essas coisas elas são meio. Essas coisas elas fazem parte. Essas coisas são instrumentos para a manutenção de um relacionamento. E é por isso que o reconhecer, o relacionar, é entre você e Deus. O conhecimento é com você e Deus. E Ele é tão gracioso, tão misericordioso, que Ele nos deu a igreja. E a igreja nos dá os meios, a igreja nos dá o caminho. Mas a vida é entre você e Deus. O simples saber que Deus existe, Ele não vai fazer com que você conheça a Deus. Sabe, com que você exerça a vida planejada, desejada por Ele. A vida que foi projetada por Deus. E aí eu vou dar outro exemplo. Quem aqui é pai, sabe a dificuldade que é educar. O quanto gera desgaste. Danilo vai saber disso logo, né? E eu acho que é um desgaste, né? Mesmo quando os filhos já estão grandes, a preocupação continua. Tem coisa que a gente olha e a gente já sabe onde é que aquilo vai dar. Né? A gente já sabe o que é que vai acontecer. A gente tenta, né, mostrar, instruir. Mas às vezes é terapêutico, é disciplinar o quebrar a cara, né? Porque quando foi que o muito falar mudou alguém? Seu filho pode saber que aquilo vai magoar você. Seu filho pode saber que aquilo dali é prejudicial a ele mesmo. O seu filho pode saber que aquele caminho é danoso. Seu filho pode saber que é um perigo que espera. Mas o saber dele não necessariamente é suficiente para ele não ir, não fazer ou não querer. Mas ele sabe o que é que você pensa sobre isso. Ele sabe qual é o seu comportamento. Ele sabe o que é que qual a sua percepção sobre essas coisas. Mas o fato dele saber a sua percepção sobre isso é suficiente para ele deixar de fazer? Agora nós somos filhos de Deus. E a ordem agora inverte. Imagine Deus quando Ele está lá, criando todas as coisas. E à medida que Deus cria as coisas, Ele vai vendo e vai dizendo que aquilo dali é bom. E depois de tudo feito, Ele olha para o mundo recém-inaugurado e Ele resolve agora criar o homem. Mas essa criação, ela é muito diferente de tudo que já foi feito. A criação do homem, ela é totalmente diferente, o processo é diferente da criação dos seres, enfim, das outras coisas. Primeiro,
Deus, ele fala, isso está lá no Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é interessante é que na elaboração da figura humana, existe ali um conselho, uma convenção da Trindade, onde Deus está discutindo, vamos fazer. É diferente daquilo de tudo que já foi feito. E depois, né, que chegam a esse consenso de façamos o homem e a mulher, eles são formados segundo a imagem de Deus, a semelhança do Criador. E isso é tão fantástico que quando ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele está passando para o homem determinados atributos, os atributos comunicáveis de Deus. Existem coisas que Deus ele não comunicou, a eternidade, a onisciência, mas outras ele comunicou. A atividade do homem, a criatividade do homem, a dinâmica, o amor, isso ele passa para o homem quando ele faz o homem à sua imagem. E é tão fantástico que o versículo, quando continua, ele continua dizendo, para que o homem exerça domínio sobre a criação. Ou seja, ele diz assim, vamos fazer o homem à nossa imagem, para que ele tenha domínio. Porque quem é que tem domínio sobre tudo? Deus. E Deus, ele diz que o homem agora vai ter um pouco desse domínio, porque o homem vai agora dominar sobre a criação. E no versículo 28, Deus, ele diz que Deus, ele abençoa o homem, Deus abençoa a mulher, a fim de que eles possam se multiplicar, a fim de que eles possam encher a terra, a fim de que eles possam agora sujeitar toda a terra. O homem, ele foi criado para dominar. Ele foi criado para ter o controle, dominar, sujeitar animais, plantas, todos os outros elementos que existem na natureza, no planeta Terra. E Adão, ele é o representante de toda a humanidade, porque ele foi a única pessoa que existiu, que ela foi criada diretamente por Deus, onde todos os outros seres humanos que a partir de Adão, que surgiram, eles surgiram a partir de Adão, inclusive Eva, que surgiu a partir da costela de Adão. O problema é que essa dominação, ela gerou um senso de autonomia no homem. Não bastava mais o homem ter o domínio sobre os animais, sobre as plantas. Ele precisava agora ter domínio sobre si. A partir de agora, o homem ele precisava ser dono de si. A partir de agora, ele precisava ser o seu Senhor. Ser o seu Deus. E aí eles resolvem desobedecer uma ordem expressa de Deus, tornando em ruínas o mundo que Deus havia dito que era muito bom. Todas as dores, todos os conflitos, sejam internos, sejam externos, eles foram originados pelo pecado, que a partir daquele dia adentrou em nossos corações. A gente percebe que a humanidade, ela, desde então, vive uma busca frenética pela autonomia, por ser o responsável por si. Só que isso gera sofrimento e desgaste desde aquele momento. O versículo 18 que nós lemos de Romanos, ele diz que por uma só ofensa ocasionou juízo e condenação sobre todos nós, tornando-nos pecadores. Deus havia dito que a desobediência, ela seria punida com a morte. O pecado, uma vez consumado, ele geraria morte. Mas que morte? Vocês viram que Adão e Eva foi fulminado
depois que desobedeceram a Deus? Se eu fosse Deus, aquele era o momento do dilúvio. A humanidade desobedeceu, água. Vamos fazer tudo de novo, vamos recomeçar. Um reboot na humanidade a partir de então. Mas esse não era o plano de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe o que é o melhor para a gente. E isso daqui não é um jargão. Meu irmão, acredite. Deus sabe o que é o melhor para a gente. Só que o melhor de Deus para a gente não necessariamente é satisfazer os desejos do meu coração. O melhor de Deus para a gente não significa que eu vou ter atendido todas as minhas vontades, que eu vou ter bens, que eu vou ter vitória, que eu vou ter conquista, que eu vou ter destaque, qualquer coisa assim. Que eu vou ter saúde. A promessa de Deus, o melhor de Deus, é Jesus Cristo. E isso é tão precioso para Deus que Ele, Deus, foi o primeiro a pregar o Evangelho. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus, ele amaldiçoando a serpente, ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Porque este, o descendente da mulher, lhe ferirá, esmagará a sua cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Em meio à podridão do pecado, da maldição, a gente vê a promessa de esperança. E como Números diz, Números 23, que Deus, que não é homem para que minta, não é como um homem que mente, quando ele falou que o pecado iria ocasionar morte, ele está falando ali sobre a morte física e está falando sobre a morte espiritual. Nós não fomos feitos para morrer. Mas a gente deveria viver eternamente à semelhança de Deus. E é por isso que a gente sofre tanto quando uma pessoa querida, ela morre. Isso é algo tão triste que a gente vê Jesus, o autor da vida, chorando na morte de Lázaro. Deus, ele havia colocado lá no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Deus havia colocado também a árvore da vida, da qual o homem poderia comer livremente. Só que ele preferiu a árvore errada. Ele preferiu o conhecimento sem a presença de Deus. Ele preferiu conhecer o bem e o mal na pele. A ausência de Deus, a ausência de luz, ela é a escuridão. E a morte espiritual, ela é causada pelos nossos pecados, a partir do momento que nós somos afastados, a partir do momento que o pecado, ele nos empurra para longe da presença de Deus, que é santo, que é incorruptível. É uma coisa tão histórica, é um padrão humano tão grande, que a primeira coisa que Adão faz, depois que ele peca, é ele se esconder de Deus, como se aquilo dali fosse possível. E isso daqui acontece hoje quando nós pecamos contra Deus. A tendência natural do homem, quando ele faz alguma coisa de errado, é fingir que Deus não existe. Ele não tem coragem de parar naquele momento para poder estar falando com Deus. Simplesmente parece que precisa de um tempo para ignorar o pecado, para parece que Deus esquece, e a partir dali a gente continua. Tem a manutenção do nosso relacionamento. E se isso, não acontece, se você ainda não tem esse peso que o pecado ele traz,
Você precisa parar para analisar a sua vida, porque talvez a sua mente ela já esteja cauterizada pelo próprio pecado. A partir do momento que você, quando faz alguma coisa que você sabe que não deveria fazer, você acha que aquilo é normal, existe um problema muito grande ali. O pecado, ele é tão prejudicial que ele provoca esse afastamento de Deus, que quanto mais distante dele, mais perdidos nós estamos. Romanos, no capítulo 23, ele diz que todos nós pecaram. Todos nós somos pecadores. E nós pecamos porque nós estávamos carentes. Nós estávamos precisando da glória de Deus. É interessante que quando a gente observa esse verbo carecer, lá no original, ele traz a ideia de como se você estivesse numa corrida. E quando você está naquela corrida, acontecem situações, acontecem coisas que simplesmente você é impedido de prosseguir. E você vai ficando para trás. E você não consegue chegar ao fim. Você não consegue fazer aquilo que você deveria fazer. Você está carente daquela ação. E o pecado, ele faz com que o homem, ele não consiga chegar ao final. Existe um desvio do padrão. Existe um desvio do alvo inicial. O pecado impede que o homem, ele desempenhe o seu melhor. O pecado acaba frustrando, o pecado acaba empacando a vida da pessoa. Ele a aprisiona, ele cauteriza mentes, ele cauteriza sensos de certo e de errado. Ele torna a pessoa insensível. Ele acaba tirando o brilho, o vigor, o ânimo, a alegria. O pecado, ele nos faz sofrer e ele nos destrói com excelência. Ele destrói a pessoa, ele destrói as pessoas à nossa volta e muitas vezes a gente não tem nem a noção do mal que a gente está fazendo ao outro. Quando a gente acha que é um pecado meu, está me prejudicando, está me empacando, é a minha vida. E você já está tão insensível que não consegue ver o mal que está fazendo ao outro. E a gente está falando do pecado, os malefícios do pecado na vida do homem. A gente nem entrou na seara para falar do atentado à santidade de Deus. Quando a mulher de Potifar, ela tenta levar José à cama, ele diz assim, por que é que eu vou pecar a Deus e depois a Potifar? Porque tudo que a gente faz, a gente está fazendo contra Deus em primeiro lugar. O pecado, e o pecado de Adão, ele fez o homem conhecer o reino da morte. No versículo 19 do texto de Romanos que nós lemos, ele diz que a desobediência de um só homem, ele fez com que todos nós nos tornássemos pecadores. Se essa história terminasse aqui, sinceramente, do que valeria a pena viver? Quais seriam as perspectivas de futuro? Estudar, casar, trabalhar, morrer? Qual o sentido de tudo isso? Só que os versículos 18 e 19, eles falam muito mais. Eles falam que pela ofensa de um, trouxe a condenação. Ele diz também que o ato de justiça de um trouxe a graça, trouxe a justificação que o homem precisa.
Se a desobediência de um, ele nos tornou pecadores, foi por meio da obediência de um, que muitos se tornaram justos. Aí a gente vê Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 15, outro texto, né, de Paulo, quando ele diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, ele se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. E é óbvio que Paulo está falando de Jesus Cristo, aquele que redimiu, aquele que tirou os pecados de toda a sua igreja, tirou o pecado de todo o seu povo, para que nós pudéssemos ter agora uma nova fase, um novo momento, a reconciliação com Deus, que foi manchada, que foi rompida pelo pecado. Se através do primeiro Adão nós fomos mortos, o último, ele veio fazer um processo inverso. Ele veio para nos dar vida. Nós passamos do reino da morte para o reino da vida. E aí, John Stott, ele diz algo que é mais ou menos assim, que a morte, ela era o nosso rei, e que nós éramos os seus escravos. Totalmente, completamente sujeitos à sua tirania. Só que Cristo, ele não apenas, ele trocou o reino da morte por um reino mais suave, o reino da vida, deixando-nos ainda na condição de súditos. Muito pelo contrário, ele nos liberta tão radicalmente do domínio da morte, que ele nos capacita para trocar de lugar com ela, e agora nós passamos a dominá-la, ou seja, agora a gente sujeita a morte, porque agora existe em nós o reino da vida. Nós nos tornamos como reis, à semelhança de Cristo, participantes do reino de Cristo, tendo agora a morte por debaixo dos nossos pés, que um dia ela será totalmente destruída. Meu irmão, você já está vivendo a vida eterna, porque a morte, ela não vai poder separar agora você da vida conquistada por Cristo na cruz. A gente está tratando aqui de vida eterna, e Cristo, né, é tão fantástico, que ele recupera tudo aquilo que o homem ele quebrou, tudo aquilo que o homem ele perdeu lá no Éden, ele começa a trazer de volta para nós, através do perdão de pecados, através da sua ressurreição, porque hoje nós temos condições de viver eternamente, aquele projeto de Deus que foi perdido, hoje nós conseguimos viver. Se a desobediência de Adão, ela nos distanciou de Deus, a ponto de Deus ele nos expulsar do paraíso, o sacrifício de Cristo, ele, além de restaurar o nosso relacionamento com Deus, ele nos aproxima de tal forma, a tal ponto, que ele quer que nós vivamos a nossa vida diante dos seus olhos, nos levando de volta para o paraíso, né? Quando todas as coisas elas forem ao final renovadas. Em Adão, o homem experimentou o juízo, a condenação. Mas pelo ato da justiça de Cristo veio a graça sobre nós, veio a justificação que traz vida. E isso porque Cristo recebeu sobre si o juízo que deveria cair sobre nós. E tudo isso enche o nosso coração de alegria. Tudo isso deve encher o nosso coração de esperança, de ânimo, para que a gente não tenha motivos de desistir, para que a gente não olhe as dificuldades, para que a gente mantenha o foco no local certo. O problema é que muitas vezes ficar por esse aspecto parece que é abstrato. Parece que a gente não vê. Quanto que a gente vê é mais fácil, né? Essa percepção é algo de um relacionamento com Deus. Ele é quem vai trazer.
a gente precisa ter olhos espirituais para discernir as coisas espirituais. A gente vê o agir, a provisão, o cuidado de Deus na nossa vida de forma diária. Aí eu vou dar um exemplo. Há alguns meses atrás, eu vi uma nutricionista num podcast, ela falando assim, que quando uma pessoa chega para ela e está procurando ali uma dieta e está com algum problema de saúde, vamos supor, e ali, não, então pronto, a gente vai precisar fazer essa dieta para regular aqui suas taxas, está aqui, o colesterol está assado, aquela coisa toda, e a pessoa, ela faz a dieta com o objetivo de regular as taxas, como não é uma coisa que ela não está vendo, é mais fácil, com o passar do tempo, ela perder a continuação. Só que quando aquilo começa a se tornar visível, e ela começa a ver no espelho que está melhorando, aquela roupa que já não entrava mais, agora está entrando, quando ela começa a ter a percepção de que aquele sacrifício que ela está fazendo está trazendo um resultado visível, ela tem estímulo agora para continuar. E a probabilidade daquilo continuar por mais tempo é muito maior. Essa é a mesma relação que nós temos com o agir de Deus. Se a gente ficar somente, Cristo nos salvou, Cristo perdoou nossos pecados, presos a essas verdades, mas sem aplicar na nossa vida, é muito mais fácil, no nosso dia a dia, a gente se perder. Agora, a partir do momento em que eu começo a observar, a ter a verdadeira percepção das coisas, aí é muito mais fácil eu entender o que é agir de Deus. Eu vi uma frase muito boa essa semana que dizia que o extraordinário da vida com Cristo é vivido de forma ordinária. O que é que isso está querendo dizer? É no meio dos nossos afazeres, da nossa rotina, os afazeres ordinários do dia a dia, que a gente vai observar o extraordinário de uma vida com Cristo. Tudo muda quando Cristo restaura a nossa vida. Não no sentido de simplesmente, porque eu vou andar em ruas de ouro, porque eu vou ter bens materiais. Mas a gente está falando aqui de percepção de vida. A gente está falando de uma ideia que é completamente mudada pelo Senhor. A perspectiva acerca de sofrimento, a perspectiva acerca de futuro, sobre finanças, sobre família, sobre a perspectiva mental, intelectual, a perspectiva afetiva, a perspectiva amorosa, a perspectiva relacional, a perspectiva de compromisso, a perspectiva de casamento, a perspectiva de filhos, de amigos, de igreja, tudo muda quando Cristo começa a fazer parte da nossa vida. E se Deus, Ele por acaso houvesse concedido que os filhos de Adão pudessem viver num paraíso, sem serem alcançados pela justificação de Cristo, certamente eles também seriam expulsos, igual aos seus pais. O que isso implica? Que um ambiente abençoado não significa nada se a gente não está preparado para estar lá. Não é o lugar que define as nossas ações. Somos nós os responsáveis por ela. Não adianta dizer que a gente conhece a Deus se nós não vivemos Deus na nossa vida. Conhecer a Deus tem reflexos práticos para a nossa vida no aqui, agora. Jesus Cristo, Ele não se sacrificou. Jesus Cristo, Ele não se entregou. Jesus Cristo não se tornou maldição. Ele não bebeu o cálice da ira de Deus para que você continuasse levando a vida no mesmo estilo
que você levava antes de conhecê-lo. Em Cristo você foi chamado à liberdade. E por que continuar visitando o passado? Tem uma passagem muito dura sobre isso, que está lá em Provérbios 26, 11, que ele diz assim: como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Deus não chamou você, ou melhor, Deus chamou você para ser uma bala e não pólvora molhada. Sabe qual é o primeiro passo para isso? Confiar em Deus. Como? Porque essa confiança de Deus não é que Ele vai resolver o seu problema naqueles momentos que a gente está aperreado, que a gente, ai meu Deus, e agora? Não, não é isso não. É a certeza que Ele vai resolver. É a sua vida. Que inclusive pode ser tirar coisas da sua vida que dificultam o seu relacionamento com Ele. Precisamos confiar em Deus. E isso é um exercício prático. Isso é um exercício diário. E ao longo dos dias, nós temos vários momentos para demonstrar se de fato nós confiamos nele ou não. É uma mudança de perspectiva. É redirecionar o nosso coração e o nosso entendimento. E a partir disso, se tornar de forma prática. Faça uma análise. Você com você. Se você confia em Deus. Se você realmente acredita que Ele é a única coisa que pode resolver os seus conflitos. Que se tirar aquilo que você considera mais precioso, se você vai conseguir sobreviver ou não. Se você é capaz de entregar a Ele todas as coisas. Se você respondeu sim, nós vamos orar. Agora, se você respondeu não, a gente vai orar também. Porque, seja qual for a sua resposta, nós precisamos dele. Nós precisamos do agir dele em nossas vidas, para que cada vez mais nós consigamos conhecer a Deus. Amém? Vamos orar? E eu vou pedir para que você possa realmente refletir a sua vida. Ponderar aquilo que você considera como sendo o mais precioso. Se aquilo dali tem reflexos em Deus ou não. Se aquilo dali demonstra que você confia em Deus ou não. Se os seus passos, se as suas atitudes, se o seu caminhar é de uma pessoa que conhece a Deus, que confia em Deus e que entrega tudo a Deus. Se você está vacilante em qualquer uma dessas respostas, é chegado o momento de você fazer prova de Deus. Para que nós possamos ser como o barro na mão do oleiro. Para que nós possamos nos deixar ser trabalhados por Deus.
O trabalhar de Deus muitas vezes dói. Dói porque é quando Ele está ajustando as coisas. O trabalhar de Deus dói porque é quando Ele está ali regulando aquilo que precisa ser regulado. Porque muitas vezes o nosso coração não está vivendo para Ele. E nós estamos considerando outras coisas, outras pessoas, qualquer coisa, é com você. Mais importante do que Deus. Nós precisamos mudar a percepção sobre um relacionamento com Ele. E é por isso, Deus, que nesse momento nós oramos, nós entregamos, Senhor Deus, o nosso coração a Ti, Senhor Deus. Pedindo, ó Pai, para que o Senhor realmente possa redirecionar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, transformando, Senhor Deus, isso em algo prático, a fim de que nós possamos conhecer a Ti cada vez mais. Não deixa, Senhor Deus, que o nosso conhecimento acerca de Ti seja um conhecimento raso, superficial, mas, Senhor, que nós tenhamos fome e sede de Ti, vontade, Senhor Deus, de cada vez mais mergulhar, desfrutar da Tua presença, Deus. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer pessoa, independente, Senhor Deus, do momento que nós estejamos vivendo, independente, Senhor Deus, das coisas que estejam acontecendo conosco, nós precisamos do Senhor, nós precisamos ter essa percepção que vem do alto, nós precisamos, Senhor Deus, ter uma mudança de perspectiva, nós precisamos, Senhor Deus, Te encontrar nos nossos sonhos, nos nossos desejos, na nossa família, na forma como eu trato qualquer coisa ou qualquer pessoa. Nós precisamos ser coerentes com aquilo, Senhor Deus, que nós professamos, que acreditamos. Transforma, Senhor Deus, a nossa vida. O Senhor nos chamou, Senhor Deus, o Senhor nos comprou com alto preço, com o sangue de Cristo, para que aqui, Senhor Deus, nós pudéssemos agora viver uma vida diante de Ti, sem Te envergonhar, Senhor Deus. Nós fomos chamados, Senhor Deus, agora não para viver uma mesmice de vida, não para viver, Senhor Deus, como vivíamos antigamente, mas agora, Senhor Deus, nós fomos chamados para buscar o melhor em Ti, que é a vida com Cristo, que é uma vida completamente transformada por Cristo, quando nós não temos qualquer tipo, Senhor Deus, de reservas, mas é entrega. Muda, Senhor Deus, o nosso coração. Muda, Senhor Deus, a nossa mentalidade. Tira de nós, Senhor Deus, aquilo que impede termos um relacionamento íntimo, profundo contigo, Senhor. É somente nessa forma, nesse momento de transformação, nesse momento de mudança, nesse momento de dor, nesse momento de desafio, que nós iremos experimentar o Teu agir. Nos leva, Senhor Deus, para um deserto, para ali sermos forjados segundo o Teu querer. Nos leva, Senhor Deus, para um momento onde nós possamos escutar apenas a Tua voz. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Nós precisamos conhecer a Ti cada vez mais. E assim, ó Deus, que nós oramos, que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para receber a bênção, terminando esse momento de culto. E esse momento de culto, ele está terminando agora, mas nós continuamos cultuando a Deus com a nossa vida em todo o tempo, ao longo dos dias, né, e seja qual for o momento, seja qual for a oportunidade. Que a graça do Senhor Jesus, que a misericórdia do Deus o Eterno Pai, que o consolo, o caminhar, a condução do Deus Espírito Santo repousem sobre todos nós até a volta do Senhor Jesus. E meu irmão, Ele voltará, tenha certeza,
Deus abençoe, boa semana. Nós vamos continuar aqui louvando ao Senhor. Amados, que bom estar de volta. Que bom estar de volta ouvindo o culto em português. 3 domingos eu ouvindo em inglês foi difícil, mas agora ouvindo em português é uma mensagem muito boa. Mas o motivo de estar aqui é porque hoje de manhã o pastor entrou aqui, ninguém cumprimentou ele. Pareceu que esquecemos, mas a gente tem que dizer uma coisa para o senhor. Tem uma músicazinha que a gente canta nesse momento. Qual é a música? É aquela tal de parabéns para você. Hoje é aniversário do pastor e de Jerusa também. Amanhã a gente comemora. O de Jerusa é hoje. Eu queria que vocês viessem para cá enquanto a gente canta. Parabéns. Parabéns pra você. Amém, queridos. Ele deve ter ficado chateado de manhã cedinho falando com ele, mas a gente não esqueceu não, pastor. A festa está preparada, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer? Ó Deus e Pai, louvado seja o teu nome, ó Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça que nos trouxe hoje aqui. Ó Pai, muito obrigado também pela vida de cada um desses servos que aqui estão, Senhor. Por mais um ano de vida, Senhor. Que tu preservasse, tu cuidasse deles, ó Senhor. E por nós te louvamos e te agradecemos. Em especial pelo pastor Fernando, Senhor. Servo teu ungido, Senhor, que tem sido bênção na nossa comunidade, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, que venha estar com ele, guardando, protegendo, livrando, Senhor. Protegendo da armadilha do mal, Senhor, do desânimo, Senhor. Daquilo que vem tirar a sua alegria, ó Pai. Renova as suas forças, a coragem, Pai. Nós não escolhemos eles, ó Pai. Foi tu que o escolheu, Senhor. Foi tua ação poderosa que o trouxe até nós, ó Senhor. E mais uma vez nós te louvamos pela vida dele. Sabemos do coração como é entregue a tua causa, Senhor. Pelo dinamismo, pela vontade, pelo seu caráter intrínseco de lutar pela tua causa, Pai. Ó Deus, permanece firme e forte, Senhor. Ajuda, Senhor, nas suas dificuldades, Senhor. Anima, ó Pai, e nos ajuda também a animá-lo, ajudá-lo, a colaborar nessa caminhada que não é fácil. O inimigo não tem facilitado, Senhor, mas nós temos a vitória. Nós temos do teu lado e sabemos que qualquer coisa que se interponha entre nós e ti, ó Senhor, tu estarás agindo, ó Pai amado. Por isso, fica com o teu servo, protege, e com os amados irmãos que estão aniversariando hoje também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Mas tem louvor, viu? Ainda tem o louvor. Tem louvor. Tem louvor para a gente louvar junto. Tem louvor para a gente louvar junto, porque essa alegria e essa comunhão existe. Esse amor existe, porque esse amor vem do autor da nossa fé. Amém. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul
vestirá, e em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cega agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir no encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha